Oi, boa noite, tudo bem? Estamos começando a live de hoje, que vamos tratar da mobilidade urbana e a importância da bicicleta. Esperar aí, a turma já vai chegar. E o Bruno, que é o primeiro, o que vai participar com a gente, não é o primeiro, vai participar ele, né? O Bruno Ferreira, que é arquiteto urbanista, pesquisador, e também vai nos, que é do Bici nos Planos, já entrou aqui Bici nos Planos também. E vai vir também a Luana Correia, que também é arquiteta urbanista e participa lá do Bici, inclusive ela falou com a gente naquela. Só um minutinho, Bruno, já tô te chamando aqui. Ela falou com a gente, com todo mundo, naquela @Bruno, não, arquiteto Bruno, não é isso. Sobre a tarifa zero. Então, Bruno, eu já convidei para chegar aqui e agora vamos chamar a Luana. Luana Correia. Pronto. Convidamos. Ai, o Bruno já está aqui. Oi, querido, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Eu também. Obrigada, viu, por você ter vindo aqui falar com a gente. Vou agradecer o Bici nos Planos, que está sempre com a gente, em tudo quanto é lugar. Eles vêm nos orientar, dizer, né, sobre as coisas da cidade. Vocês pesquisam isso, né? Se envolvem pessoalmente com isso, usam a bicicleta, né, como meio de transporte. Então, assim, é um privilégio, né, a gente ter gente que nem você, que nem a Luana, enfim, que nem todos os outros lá do Bici nos Planos, chegando sempre lá no nosso mandato e falando, Luiz, ó, mais para cá, mais para lá. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo, né? E ajudar a gente a criar uma cidade amiga da bicicleta, né? Uma cidade que enxerga a bicicleta como um meio de transporte. E a gente está querendo falar com vocês exatamente sobre isso, sobre a mobilidade em Campo Grande e a importância da bicicleta. Agora a Luana não está conseguindo participar. Deixa eu ver A por quê. Luana, ela vai entrar pelo perfil do Bici nos Planos. Ah, tá, então ela já está aqui. Um Sim, pouquinho sim. só. Luana, desculpa, querida. Pensei que você ia entrar pelo teu, mas já te mandei agora pelo Bici. Bem, primeiro, Gabriel, vamos falar, né? Até a Luana entrar aqui. Aí entrou. Agora, isso. Inverter Oi, sua Deixa eu... câmera, Lu, querida. virou. Isso. Agora. Agora deu certo. Então tá bem, tudo bem? Tava te Tudo chamando bem, tudo lá no certo. outro, E no teu pessoal. então, o Pedro pediu para eu entrar por aqui pra gente salvar. Agora, pra mim, o seu tá preto. Tá normal Uai, pra... o meu tá preto aí pra você, Bruno? Para mim também, mas o importante aqui para o pessoal, se tiver todo É, mundo Não, visualizando, não, não tem mas aí problema. se tá para você e tá pro Bruno, bem, a Marinette está aqui comigo, ela tá dizendo que para ela tá bacana, mas você tá pelo meu? Perfeito. Então eu Você acho tá que no não tem meu? problema. é. Eu Não, acho que muito talvez às vezes ruim, volte. que daí a gente não se vê. Peraí, o Quer que eu começar de faço novo? aqui? Será que eu começo de novo? É, o Pedro falou que tá normal. Bom, vamos ver. Vai que às vezes atualiza a internet, né? Sei lá, mas é incrível, vocês dois que são os convidados, a Luana e o Bruno não estão me vendo, né? Para mim tá tudo ok. Maria Augusta É, Rai Pereira, que acabou de entrar aqui. Um beijo, Maria Augusta, minha amiga. Maristela Corrêa também, Rubens, enfim, é, todo mundo que está entrando todo mundo aqui. falando que tá normal. É, vamos seguir, acho que vai É, atualizar. Bem, O se vocês importante é que. quiserem, a gente começa tudo de novo, é tranquilo. Não tem não tem problema. problema. Acho que Bem, então tá bom. Vamos seguir. O Bruno e a Luana, vocês dois são arquitetos urbanistas. Isso. São pesquisadores e também os dois são da Bici nos Planos, né? É um Isso. coletivo. O que é o Bici nos Planos para as pessoas saberem aqui, certo? Vocês já lá colaboraram com a gente em outras etapas, mas para todo mundo entender melhor, Bici nos Planos é um coletivo, é uma organização ou é um amontoado de gente com bons propósitos, né? Que querem falar sobre bicicleta. Vocês são formalmente organizados? Como é que é a Bici nos Planos? você quer falar, Lu? Bom, eu vou falar que eu falei recentemente que a gente é um coletivo mesmo. Não tem nível, hierarquia de comando nem nada.
e todo mundo se apoia, dá a opinião. E a gente quer que a bicicleta, né, esteja nos planos mesmo da cidade. Então a gente cobra por essa inclusão, para que cada vez mais ela tenha o seu papel, né, nos planos da cidade. Basicamente é isso, né, Bruno? Quer E o contribuir aí? importante é a gente saber que a gente está junto, a gente está vinculado ao CB, Isso. que é o órgão, a instituição superior a gente, né, ao qual a gente está vinculado, União de Ciclistas do Brasil, e isso é importante porque ratifica a importância que o bici tem em um cenário nacional. Então, a gente não está fazendo um trabalho que é meramente só porque a gente acha bonito, é um trabalho que a gente acredita em primeiro lugar, e a gente sabe que para que a gente tenha a efetividade da bicicleta enquanto um modal, a gente precisa sim da intervenção pública. A gente precisa que isso entre dentro das discussões da cidade. E por isso que a gente se manifesta enquanto Bici nos Planos. A gente se manifesta em todas as discussões, no período em que a discussão está aberta, e também durante, porque não é só enquanto se discute o plano diretor que a gente vai ter a discussão da bicicleta. A mobilidade, ela está sempre. A gente precisa sempre estar se atualizando, pesquisando, entendendo como que está estruturado, para que a gente possa intervir da melhor forma e colaborar. Colaborar, seja com a gestão pública, da forma como nós recentemente temos atuado junto às secretarias, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. A gente tem recebido propostas de parceria por conta justamente desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e dos resultados que a gente obtém. Então, dado esse empenho de todos enquanto integrantes do coletivo, isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, que são pessoas, ninguém recebe nada por isso, são pessoas que pegam com boa vontade, a gente se organizou, recentemente a gente deu mais um passo, e o Bici nos Planos CG se transformou em Bici nos Planos MS, a gente agora conseguiu ampliar a nossa base e a gente está, então, não mais restrito ao município de Campo Grande, mas integrando, porque tinha bici nos Planos Dourados, e agora com o novo perfil do ciclista em vias de ser executado agora nos meses de agosto e setembro, que é uma pesquisa que a gente já participou de 2 edições anteriores, a gente tem, então, essa possibilidade de ampliar e que novos integrantes possam vir a participar do coletivo e que a mobilidade por bicicleta ela seja estimulada não só em Campo Grande, mas em todo o estado. Certo. Então, assim, eu quis falar que vocês trouxessem para a gente um pouco mais de informação sobre o BICE, porque a gente percebe que vocês são voltados diretamente para a organização da política pública, né, da modalidade da bicicleta como um veículo, né, de andar nas cidades e tal. Meio de E vocês. transporte. Oi? Como meio de transporte, né? Eu ia Isso. dizer. A gente prega muito isso, ela sendo utilizada como meio de transporte, né? E o direito que ela tem na via, né? Isso. Que não sabe. Vocês debatem essa questão, né? A Isso. bicicleta como modal de transporte, né? Não é um grupo de ciclistas que curtem a bicicleta como lazer ou como esporte. Não é sobre isso que o Bici se reúne e trata. Vocês Não. pesquisam, estudam e trabalham, intervêm na política pública de transporte das cidades, de mobilidade, colocando a bicicleta como esse modal importante que precisa ser debatido, que precisa ser, né, considerado, que precisa melhorar, enfim, uma série de ideias, né? Então você trabalha com a política pública de transporte no modal da bicicleta. Por isso é que é muito interessante falar com vocês assim para o nosso mandato como vereador e tal, porque com essa experiência, com essa expertise, né, com as pesquisas que vocês têm,
é que vocês nos ajudam, né? Ajudam o mandato, ajudam a cidade, o legislativo, o professor André Luiz também, como vereador, vocês estão sempre em contato com ele, né? Fazem audiências públicas, eu participei no ano passado de uma audiência pública bem importante, né? Sobre isso, nessa abordagem, né? A bicicleta como modal de transporte, né? E como ela se relaciona com as suas demais políticas públicas da cidade. E aí, o que a gente queria conversar um pouco com vocês nesse momento, claro, é sempre falar, né, das questões que tocam Campo Grande quanto a esse modal, que é a bicicleta, o que a gente precisa melhorar, seja, né, da política pública municipal, estadual, o que a gente precisa melhorar de cultura das pessoas que trafegam pela cidade, né, a relação nossa com o carro, a relação nossa com né, com a cidade, enfim. Mas a gente meio que pensou em chamar vocês por duas questões mais atuais. Uma delas é que a prefeitura publicou recentemente um decreto que regulamenta o sistema de bicicletas compartilhadas aqui em Campo Grande, né? Então, foi agora no mês de abril que a prefeitura fez essa regulamentação, está lá disposto na norma, enfim, uma série de decisões sobre como é que se dará a questão da bicicleta compartilhada em Campo Grande. Então, primeiro é isso, é saber, na opinião do Bici, nos planos, que estuda a bicicleta como modal de transporte em Campo Grande. Nós estamos preparados, né? Campo Grande está preparado? O que falta? Quais são as principais preocupações que vocês poderiam elencar nessa questão do serviço da bicicleta compartilhada? Então, essa é a primeira questão. A segunda, que a gente não pode deixar de falar, que a Luana já foi colaborar com a gente nessa semana passada, não, essa semana, que a gente tem um feriado no meio, segunda-feira a Luana estava lá com a gente, e ela falou numa audiência pública especificamente que era para tratar da tarifa zero no transporte coletivo urbano de Campo Grande, mas ela trouxe para a gente exatamente esta relação, né? O que a tarifa zero do transporte coletivo urbano tem a ver com o modal de bicicleta em Campo Grande. Então, nessas duas questões que a gente queria que vocês falassem um pouco para a gente, claro, começando respondendo, né? Como é que está o modal, né? Como é que a cidade está organizada para o modal de bicicleta? Nós estamos preparados para a bicicleta compartilhada? Quais são as nossas principais dificuldades? Enfim. Tá. Aí quem quiser, não sei, o Bruno ou a Luana, quem quiser começar e vão trocando aí também, enfim, né? Eu imagino que a gente tem sempre duas formas de ver. Ou o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Se a gente for analisar pelo copo meio cheio, a gente vai virar e falar, olha, nós temos em Campo Grande um sistema por conta do planejamento. A gente vem de uma cidade que vem sendo planejada desde 1909. Então, a gente não está falando de uma cidade que cresceu de forma totalmente desenfreada. Então, não é o caso de uma formação orgânica, igual muitos outros municípios que se estruturam dessa forma. Não é esse o caso de Campo Grande. Por mais que nós tenhamos problemas, isso é natural que isso aconteça, mas a gente vem de uma cidade que já vem com uma estruturação. Quais foram os pilares que estruturaram? A gente pode entrar, então, nessa discussão, virando e falando, olha, foi privilegiado os veículos automotores em detrimento, por exemplo, do tanto de bicicletas e demais modais. A gente pode olhar tanto como uma visão positiva, dizendo, nós temos uma quantidade de ciclovias por quantidade de habitantes, a gente pode fazer a quantidade de ciclovias por quilômetro, ver um percentual e analisar comparativamente entre outros municípios e ver que a gente tem um percentual considerável. Campo Grande não é uma cidade que não tenha ciclovias, mas a gente pode também olhar pelo copo meio vazio e virar e falar, olha, a qualidade, ela é uma qualidade desejável? Nós temos toda essa infraestrutura conectada. Qual é o nível de conexão que nós temos dentro da nossa infraestrutura? Quais são os pontos que devem ser trabalhados para ser melhorados? A gente olha para isso.
A gente, enquanto coletivo, busca analisar a estrutura existente e pensar o que a gente pode propor para melhorar. Quando a gente pensa, foi aprovado uma estrutura nova, com bicicletas compartilhadas, isso pode ser positivo? Acredito que pode ser, tem um potencial. Como isso vai se dar e como vai se estruturar é que vai demonstrar para a gente se a gente vai ter um case de sucesso ou se a gente vai ter um sistema que vai entrar e vai minguar e depois não vai ter o desenvolvimento que a gente esperava que tivesse. Tudo isso vai estar atrelado à forma como isso vai se estruturar e é natural que a gente tenha tanto cases de sucesso como aqueles que não se desenvolveram. Por isso que a gente está aqui e a gente se propõe e se dispõe a participar da live, de participar junto à prefeitura e cada um que convidar a gente vai estar de portas abertas, justamente porque a gente acredita que isso é a partir do diálogo que a gente consegue estruturar uma proposta que seja execuível e que seja, dentro dos parâmetros, alguma coisa que vai colaborar para a população, que vai ser algo que vai ser positivo para a população, que vai permitir com que aquela pessoa que não anda de bicicleta se sinta incentivada a andar, a usar a bicicleta enquanto um modal. Ela antes usava a bicicleta somente para lazer no final de semana. E ela viu que existe uma possibilidade de usar essa bicicleta enquanto um mecanismo de transporte. Ele pode ir trabalhar. Existe essa possibilidade, existe uma infraestrutura de apoio que permite que aquela pessoa saia da casa dela, se utilize da infraestrutura existente e chegue até o local de trabalho e depois ele vai poder não mais utilizar só como um instrumento de lazer, mas também com uma estrutura voltada para a mobilidade. Com isso, você vai ter os benefícios. Benefício na saúde. Você vai ter o benefício no humor. Você está se envolvendo e você está colhendo os resultados disso, de você estar uma mobilidade ativa. É você que vai estar praticando um exercício físico antes de ir para o trabalho. Eu falo pensando no meu caso, e me dando como exemplo, eu vou trabalhar todos os dias de bicicleta. Eu vou todos os dias para o meu trabalho, chego, e aí você tem É o como... teu modal de transporte, você vai de bike. Meu modal de transporte. Eu nunca tirei carteira de motorista. Poucas pessoas... As pessoas, na hora que eu comento, falam assim, mas como que você nunca tirou carteira de motorista? Nunca precisei tirar carteira de motorista. Eu escolhi morar onde eu moro para poder ter essa possibilidade de ir e voltar de bicicleta. Aí eu acho que você já coloca a primeira questão que a gente precisa anotar sobre esse decreto de implantação da bicicleta compartilhada. O que a cidade não tem? Porque assim você disse, ó, eu escolhi um lugar para morar para eu usar esse modal. Mas e quem não precisa morar num lugar distante, num bairro longe, sei lá no Lajeado, na Moreirinha, sei lá, no Aerorrancho, aqui no Nova Lima? Como é que é? A cidade está preparada para colocar e não ser um fracasso, como você falou? Quais são os elementos que nós poderíamos problematizar junto ao executivo para que antecedesse ou fizesse concomitante a esse passo da autorização para a exploração do serviço de locação de bicicletas aqui? Eu vou jogar uma palavra, intermodalidade, e vou passar a bola para a Lu, para que ela também possa falar. E o que então, Luana, a intermodalidade para dar sentido a esse serviço que a prefeitura quer implantar da bicicleta compartilhada? Eu acho que primeiro não tem como a gente, é o que a gente se reuniu um pouco antes para falar, assim, para a gente deduzir.
não tem como jogar, estão tentando fazer no centro da cidade, né? Instalar lá do nada essa estação sem ter um objetivo do macro mesmo, do plano de mobilidade, né? A gente tem a política de mobilidade, tem planos, e tem que ter, como que eu vou explicar? Um motivo, né? E um planejamento mesmo. Não tem também como separar do meio do transporte coletivo, não tem como separar, e até o que a gente vai citar é que tem que ser próximo, né? Até para ter a intermodalidade. Isso. Até para ele existir e para ter mais aceitação, né? Para ter mais pessoas mudando, pensando em novas formas de circular pela cidade. Porque hoje, você usando dois meios, por exemplo, aqui onde eu moro no Jardim Presidente, é afastado. Lá perto do Nova Lima, para quem Mata do não Segredo, sabe. Isso, Mata do Segredo. Aqui já tem aquele parque do Mata do Segredo e já acaba assim. Eu costumo falar que o mapa já acaba ali. E aí, o ponto é na quadra de trás da minha casa, só que ele passa, eu acho que de 28 em 28 minutos. É demorado, sabe? E era um trecho que eu conseguiria fazer facinho de bike da minha casa e até o terminal, se eu tivesse como guardar ela de um local seguro lá, né? Então, às vezes a gente ia ganhar muito com essa. Às vezes não, os ganhos são. Tá presente em todas as pesquisas, né? Dessa intermodalidade. Você, às vezes, fazer esses pequenos caminhos, que são normalmente os planejadores urbanos, eles falam de caminhos finais, trajetos finais, os micro caminhos, né? Até você chegar à sua casa. Para, às vezes, não depender do horário, ou talvez de ser mais rápido mesmo, né? Mais eficiente. Então, eu acho que a cidade ela tem que se atentar nisso. Eu acho que tem potencial, só que tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser articulado com o transporte coletivo, primeiramente, e caso a tarifa zero, né, venha a dar certo, que a gente acredita. E o exemplo lá que eles citaram na audiência, até quem não estava na audiência, citou o exemplo de Maricá. E lá a tarifa é zero e também tem o sistema das vermelhinhas lá, né? E dá certo, sabe? Por quê? Porque é todo um plano, tá tudo alinhado, né? Tá tudo estruturado muito bem. Não dá para só jogar. Eu acho que às vezes a gente, aqui na cidade, a gente se emociona com coisas novas. Eu tava falando para ele. Vamos colocar isso, vamos colocar, sabe? E aí esquece das coisas. Tipo, a mobilidade não é só a bicicleta, não é só, né, essas coisas novas que tá vindo, né, de tecnologia. A gente tem que encarar muito além as calçadas, as paradas de ônibus, a nossa infraestrutura mesmo, né, do transporte coletivo. Então, no meu ver, tem potencial, só que tem que estar tudo alinhado, entendeu? Não dá para só instalar e aí vamos ver se vai dar certo, sabe? Vamos ver se todo mundo vai querer. Eu acho que isso Primeiro, Lona, que a gente está entendendo o que você está dizendo é o seguinte: é um avanço. Colocar a bicicleta compartilhada em Campo Grande é uma provocação, é um avanço, mas a gente tem que cuidar de alguns elementos para que a gente fortaleça a intermodalidade e não acabe criando um serviço que podia ter um potencial e acaba não alcançando, né? A questão da tarifa zero, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque não é a realidade hoje de Campo Grande. Hoje a gente tem um transporte concessionado, caríssimo. Não sei se vocês estão sabendo, a tarifa técnica de Campo Grande hoje é R$ 7,79. Chama tarifa técnica, mas assim, é a tarifa, é quanto a empresa recebe por passageiro transportado. R$ 7,79. Quem está nos ouvindo, anota aí, porque é absurdo aceitar essa tarifa. Então, cada passageiro transportado em Campo Grande, a gente tem uma tarifa de R$ 7,79. O passageiro paga R$ 4,75 e a prefeitura, com o estado, né, paga os R$ 3,04 restantes para completar R$ 7,79. É uma fortuna, né? Uma fortuna. R$ 7,79 por passageiro é um absurdo.
Então, a nossa Sim. realidade não é de tarifa zero. A gente está num sentido do transporte coletivo urbano que está ficando a tarifa cada vez mais cara e, por causa disso, a gente está perdendo passageiro. E a gente perde passageiro, a empresa tira ônibus de linha, tira horário, enfim, é um transporte que está cada vez mais precarizado. Sim. Então, assim, vamos lá, se a gente pudesse ter um conselheiro aqui da prefeitura, mas é mais ou menos isso que nós somos, por causa do mandato lá de vereadora, enfim, mas se a gente pudesse elencar, né, na realidade de Campo Grande, vocês podiam se dividir para listar para a gente. Quais são as questões que precisam andar previamente ou junto com essa implantação das bicicletas compartilhadas? Por exemplo, entrou aqui agorinha o Quintal para as Aves, que é a Maristela, né, que está sempre com esse perfil, e ela disse o seguinte: aquela ciclovia lá do Lagoa, que a gente fala da Lúdio Coelho, sabe? Aquela ciclovia enorme, importantíssima, porque ela faz ligação com vários bairros. Aqui está dizendo Tijuca, São Jorge da Lagoa, Copavila, Tarumã, mas assim, tem muitos outros bairros ali que podem ser acessados por essa ciclovia. Ela diz que não tem iluminação na ciclovia. Então ela disse: olha, à noite é perigosíssimo, não dá para trafegar por várias razões, por causa dessa questão. Então, quais questões que a gente podia elencar? Por exemplo, uma delas é a questão da estrutura física das ciclovias, seja o pavimento ou a iluminação. O que vocês poderiam opinar aí para nós? No meu ver, é os dois de maior defeito. A pavimentação, a sinalização também. A gente tem muito problema com sinalização. E a iluminação. A iluminação, ela também é focada no veículo. Ela não é focada no pedestre. E aí, muitos trechos, a gente passa quadras no escuro, sabe? Assim, pelo menos eu, quando vou pedalar à noite, eu sou muito medrosa. Então, muitos locais é muito escuro mesmo. E essa ciclovia que ela falou, até aqui perto de casa, que é a da prefeita Heráclito de Figueiredo, direto ela fica sem iluminação, sabe? Aí o Pedro citou a questão de arborização também. A nossa cidade, ela é predominantemente plana e ela é ótima para pedalar. A gente tem muito potencial. Só que o que pesa, né, é o calor. E como resolver o calor é plantando mais árvores, né? A gente tem trechos que são bem arborizados, mas ainda tem muitos que faltam, sabe? Então, se fosse próximo a parques lineares ou mesmo a arborização, né? Investir em mais plantio de mais árvores já ajudaria. Tá. Sobre isso, dá para a gente até mergulhar um pouquinho mais. Além da minha pesquisa junto ao Bici nos Planos, eu também sou pesquisador pelo UFMS. Como eu fui professor, eu mantive o meu vínculo e nós desenvolvemos em conjunto, na verdade, eu sou pesquisador do Laboratório da Paisagem, quem desenvolveu foi o Laboratório da Paisagem, o Plano Diretor de Arborização Urbana. Então, existe sim uma possibilidade clara de complementação. Nós temos, por exemplo, se a gente for pegar a arborização e ciclovias no Parque do Soter. Na ciclovia do Soter, ali no Parque Linear do Soter, você vai ter vários problemas, porque as raízes das plantas que foram plantadas danificaram o pavimento. E aí a gente vai virar e falar assim: a culpa é da árvore? Ou a culpa qual que é o tipo de arborização que eu vou plantar? Mas o problema é da árvore ou é da falta de manutenção em cima da ciclovia e da atenção que deve ser dada e, periodicamente, realizar a manutenção daquela infraestrutura? Será que o problema é da árvore ou é uma falta de manutenção? Do que eu vejo, por exemplo, a gente tem na Afonso Pena, em frente ao Paço Municipal. A gente está falando de uma região central. Teria que ser a ciclovia mais perfeita da cidade. A gente tem, ele é totalmente escuro. Quem passa por aquela região, e inclusive a gente teve uma ação da prefeitura recente de as
linhas de desejo do município, que é onde a gente percebe que a população se apropria da ciclovia. São pessoas que, por uma questão, no caso, desse caso em específico, são pessoas que têm problema de segurança no transporte dentro da ciclovia, por conta de uma questão de desenho. É uma ciclovia que ela é perigosa, você tem uma curva que tem uma dracena plantada e que impede a visualização, então as pessoas utilizavam aquele local como um desvio, que era por uma questão de segurança, e aí a ação da prefeitura foi de fechar aquele trecho e colocar balizadores e plantar grama, com uma visão muito estética. E a gente precisa entender que a gente não vai ficar somente na função estética. O que importa para a gente é que, além da função estética, que é necessária, é importante para a gente andar num lugar bonito, num lugar arborizado, a gente vai sentir mais vontade de pedalar. Mas a funcionalidade também tem que ser levada em consideração. Não basta ele estar com uma grama linda, com um gramado maravilhoso, e eu corro risco de colisão frontal, por conta de um ângulo que, infelizmente, no momento em que foi projetada a ciclovia da Afonso Pena, não foi levado em consideração. E isso são coisas que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. Precisa ter esse respaldo de olhar para trás e falar, olha, realmente, por que então aqui em Campo Grande a gente não tem um grupo montado junto com a prefeitura e a sociedade civil organizada? Existem vários grupos que podem colaborar e participar das reuniões e, quando tiver alguma intervenção, levar em consideração e ouvir a população, principalmente a sociedade civil organizada, que são as pessoas que têm um expertise para poder virar e fugir do eu gosto, eu não gosto, é bonito, não é bonito. São pessoas que trabalham, que se debruçam. Dentro do coletivo, nós temos muitos arquitetos. Até pelo próprio nome Bici nos Planos, o planejamento urbano é uma questão que é forte dentro do nosso grupo. Por isso a gente acaba atraindo. Mas nós também temos advogados, tem designer, pessoas que não têm uma formação específica, tem biólogo, tem... Todas essas pessoas vão compondo e isso é uma particularidade nossa que eu gosto sempre de ressaltar. O que dá a grandiosidade da intervenção que quando a gente propõe é justamente porque são pessoas que usam as ciclovias, que estão com a intenção de propor melhoria e são pessoas que pegam dentro da sua necessidade, dentro daquilo que cada um experienciou ao usar aquela ciclovia e se predispõe a falar, se manifestar no grupo e falar, olha, nós temos o caso de um dos nossos, um dos integrantes, que ele é advogado, e ele manifestou, num caso recente que a gente precisou, que a gente estava fazendo um estudo de alternativas viárias para uma nova ciclovia que está para ser implementada, e ele veio falando para a gente, falando, olha, eu acho que dá para mudar isso. Então, o fato dessa pluralidade faz com que a gente tenha, sim, uma efetividade maior. E isso precisa estar presente no momento que a gente estiver discutindo, por exemplo, aonde colocar os pontos de parada das bicicletas. Das bicicletas, a gente precisa, então, olhar. É um ponto turístico? Porque se é algo que precisa, se tem um apelo turístico, vai ter um apelo maior. Então, que esses pontos sejam para estruturar aquilo que a gente reconhece como necessário e também ter o lucro, para que essa empresa que vier a se instalar, ela também vai precisar se manter. E para que ela se mantenha e que não seja necessário um aporte de recurso do município, mantendo aquilo de forma sempre subsidiada, você vai precisar que ele se instale
próximo a locais. A meu ver, um dos pontos interessantes é próximo de um local turístico ou com potencial turístico. Entendi. Olha, assim, vou fazer um resumo, mas claro que a gente não está encerrando aqui. Eu sou da Comissão Permanente da Câmara de Mobilidade Urbana, junto com o vereador professor André Luiz, com o vereador Tabosa, o William Maxud, que agora está no PSDB, e o doutor Sandro Benites, que agora está no PP. Então, assim, eu vou falar com eles no início da semana sobre essa live que nós estamos fazendo e sobre a preocupação de transmitirmos à prefeitura a necessidade, ao executivo, né, a necessidade de se aproximar, pelo menos desse coletivo e de outros que vocês possam indicar, com o acompanhamento da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara, para que a gente, pelo menos, né, na medida do possível, né, do que dá para fazer nesse momento, mas é claro que apontando para o futuro também outras estruturações, como fazer a implantação desse sistema de compartilhamento de bicicletas de uma maneira mais efetiva. Então, assim, que seja ouvido antes de estabelecer os pontos e tal. Aí vocês disseram o seguinte, vocês e algumas outras pessoas que participaram aqui, por exemplo, a Maristela também disse que na Norte Sul, aquela ciclovia, também está ruim de iluminação, que precisa ser feito lá. Então, assim, o que eu anotei aqui é que a gente precisa intervir na infraestrutura da cicloviária, então é considerando as ciclofaixas e ciclovias da cidade, especificamente revisando pavimentos, não é? Que estão... Né, vocês... Oi? Pavimento, sim, pavimento, iluminação, né? pública, né? O manejo, né? Manutenção, enfim, arbórea que tem no caminho dessas ciclovias, ciclofaixas, então manutenção das árvores, enfim, não é, né? Escolher, inclusive, qual que é a árvore mais adequada. A gente tem um plano, né? De arborização urbana de Campo Grande. Tem gente muito competente, inclusive a Silvinha Rai, que é a filha da Maria Augusta, que entrou agora aqui, trabalha lá com isso, né? A Gisele também, a gente tem muito respeito pelo grupo todo que está lá. Então, é nesse sentido, envolver a Semadur e a consideração da manutenção das árvores nessas ciclovias para não estragar mais o pavimento. Debater sobre o local que essas estações, né, como que a gente chama isso? É estação que o decreto está chamando? Eu estou com o decreto aberto aqui. Plataforma, não. Os pontos, sistema, né? Vamos dizer. Né? Ele fala sistema de compartilhamento de bicicletas. Isso, é o sistema, mas o local é um ponto, né? De compartilhamento, alguma coisa assim, né? Também o Pedro falou para a gente, nessa questão da estrutura, o Pedro entrou aqui e falou para a gente que, além da infraestrutura, nós precisamos de pontos de apoio para a estação de bicicleta compartilhada, né? Eu não sei exatamente o que o Pedro quer dizer com o ponto de apoio. Ele quis dizer, eu acho que de ser explicativo, né? Que eu acho que qualquer pessoa que acesse, ela consiga sozinha acessar. E a questão também de ter tipo um manual, eu tinha colocado de um tópico para eu falar aqui também, de ter tipo uma cartilha com informações de direitos e deveres do ciclista, né? Assim, algo rápido que ele possa dar uma lida, ou num totem, né? Não precisaria ser algo físico, mas que deixe muito claro, assim, os direitos e deveres do ciclista e também o uso, né, da bicicleta em si, as leis de uso. Acho que é isso que ele ponto de apoio ao ciclista. A isso, também a estrutura de se você tiver um bebedouro, equipamentos simples, como uma bomba para encher a bicicleta. São pontos que são importantes, uma cobertura, um banco, para que você possa sentar enquanto você está tomando uma água. Você precisa descansar. Quem é ciclista sabe que você precisa, tem que ter os momentos de parada, que esses pontos sejam distribuídos na cidade, que tenham uma visibilidade, que não fiquem em pontos obscuros,
que você vá, quanto mais pessoas vendo o local, se for um local iluminado, passa a ser mais interessante. Esses pontos precisam ser levados em consideração. Uhum. E tem mais um Então, aspecto, Luísa, que é importante. E claro. agora, eu falei no começo sobre o perfil do ciclista, nós vamos ter agora, em agosto e setembro, novamente. E a gente tem uma amostragem dentro do município, colocando o que é prioridade para aquele momento. A gente já tem 2 edições anteriores e vamos ter agora a terceira. Então, nós já temos uma condição de fazer uma análise com uma variação a cada 3 anos. Então, vão ser. O primeiro foi em 2015, 2018 e agora 2024, se eu não me engano, alguma coisa. Aham. 2018, 2021, 2024. 2015 foi a primeira que teve, a gente não participou. Foi 2018, 21 e agora 24. A gente vai ter como analisar qual que foi a diferença entre a pandemia. 2021 estava no meio da pandemia. Dá para levar em consideração tudo isso. Houve um incremento, as pessoas reduziram. São aspectos que isso vão dar um reforço muito maior para que vocês, gestores, na condição de ter que decidir em qual, porque a gente sabe, é cobertor curto. Uhum. Puxa aqui, falta ali. A Claro. verba pública ela não é infinita. Então, se você precisar balizar, existe pesquisa sendo feita de qualidade para subsidiar o trabalho de vocês. E essa E nós estamos aqui pesquisa, para colaborar. isso, essa pesquisa que você está dizendo, que vem agora de 3 em 3 anos e agora 24 vai fazer um registro desses últimos 3 anos, e isso já vai considerar na pesquisa essa possibilidade das bicicletas compartilhadas em Campo Grande e o que é que a gente precisa, vamos dizer, para ter sucesso nisso. Como nós não tínhamos a questão da bicicleta compartilhada, ela aparece dentro do perfil do ciclista, só que ela não figura dentro da nossa realidade porque nós não temos implementada. Tem como analisar de outros municípios e pegar o resultado dos outros municípios que possuem, e isso é só entrar em contato com a gente, que a gente entra em contato com a equipe e a gente pode analisar os dados de outros municípios e fazer uma inferência para projeções possíveis e pegar municípios que tenham uma característica similar a Campo Grande, Uhum. para que a gente possa inferir algo em relação a esse sentido. É possível? É, mas a gente precisa sentar e conversar com calma em um outro momento. Tá. Então, aqui, além da melhoria na infraestrutura, que é tudo aquilo que eu já falei, mais melhoria na sinalização das ciclovias, né? Aí vocês disseram também um debate para precisar melhor os pontos em que isso vai ser colocado, né? Pensando na Sim, atração do serviço. E vocês colocaram aqui também esse apoio de equipamentos nos pontos, né? Como água, cobertura, auxílio Bomba para encher pneu. para encher o pneu e tal, né? E também vocês disseram que é preciso ter no aplicativo, em alguma maneira fácil das pessoas se comunicarem, direitos e deveres do ciclista em Campo Grande, quer dizer, é baseado no Código de Trânsito, em outras códigos de ética aí, sobre isso, porque as pessoas também reclamam que ciclista está andando em cima da calçada. Agora mesmo, quando eu anunciei a nossa live, entrou uma amiga dizendo: Mas Luiz, eu sou uma pessoa idosa e eu fico com medo de andar Ela mora no centro, né? Eu fico com medo de andar assim à vontade, distraidona, porque de repente aparece uma bicicleta me dando uma. Né? Porque ali no centro ficou bacana, 14, com aquelas calçadas largas, né? Tem a 15 ali, por ali que ela mora. E ela falou que é direto ciclista na calçada, né? Porque trânsito grande, né? Vai dividir com o pavimento com os carros, aí às vezes o ciclista aproveita para ir pela calçada. Então é importante essa questão dos direitos, né? Que eu acho que você trouxe que é bem relevante. Eu tinha uma outra, a sinalização horizontal e vertical
Tem uma pergunta. A gente inclui nisso a redução da velocidade dos carros nas vias de Campo Grande? Porque a gente tem uma disciplina, tem via que é 40 quilômetros, outra via que é velocidade de 60 quilômetros e tal. Essa velocidade nossa é suficiente? Tem só que fazer uma fiscalização mais forte, né, de quem está trafegando? Ou a gente tem que reduzir a velocidade? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que tem que reduzir, né? Tem que reduzir, porque a velocidade ela não só atrapalha, no caso. Os 50 quilômetros, que era o estudo que estava tendo recentemente, não era? Uhum. De ser no máximo 50? Só pode até 50 quilômetros por hora. Isso, aí vias calmas para ontem. Isso. Não tem como ter um trânsito seguro com a velocidade que a gente tem, né? A gente está tendo cada vez mais acidentes, né? Por desrespeito às leis mesmo e por essas altas velocidades, que a fiscalização, né, não estava sendo suficiente. Eu acho que respondendo sobre isso, a gente tem, é complexa, não é algo que a gente responde de uma forma simples, mas existem locais em que é interessante a redução. Como, por exemplo, a gente tem Bandeirantes e Brilhante, como vias que trafegam a 50 quilômetros por hora e que convidam o ciclista pela linearidade, pela forma de conectividade que foi proposto desde o projeto lá de trás, Jaime Lerner, no projeto Cura, 1977-1979, que institui o eixo ligando até o Copa Vila 2, toda essa estrutura que a gente tem de uma via muito longilínea que permite uma alta mobilidade, é natural que o ciclista vá utilizar essa via, essa via pública, porque é algo que conecta muitos locais. E aí, se a gente sabe disso, como que a gente vai fazer? A gente vai propor como em Goiânia, que a gente tem o transporte, a via compartilhada entre ônibus e bicicleta? É uma possibilidade a ser discutida. Você vai precisar capacitar os motoristas do consórcio Guaicurus, motoristas de ambulâncias, veículos oficiais que podem trafegar dentro de baia de ônibus. Como que você vai disciplinar para a população? Como que isso chega até a população? Você vai permitir, então, o compartilhamento da via? Como que isso vai se dar? Para a gente transformar uma via aqui de 3,5 metros, se a gente quer transformar em uma ciclorrota, aumenta para 4,20 metros. Você tem como transformar uma via que antes era somente para veículo automotor e levar ela também se transformando, reduzindo a velocidade até o ideal 30 km por hora, ou reduzindo até 40 km por hora, e aquela via se tornando uma ciclorrota. É possível? É possível. Como que isso vai se estruturar? Precisa de discussão com a sociedade civil organizada e com os gestores públicos, para ver as demandas e os problemas, para que a gente possa, de uma forma harmônica, encontrar uma saída e não só virar e falar: precisa baixar? Em alguns locais, sim. Em outros locais, baixar não vai resolver. Precisa sentar, se debruçar e avaliar, caso a caso. Muito bom. Viu? Mesmo. Falando nessa coisa da via perigosa para o ciclista, assim, os levantamentos que a gente vê e tal, Campo Grande é uma cidade ainda perigosa para o ciclista. Porque a gente tem taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, né, em razão de óbito de ciclista. Goiânia não é um exemplo, ao contrário, né, é um das capitais que mais mata ciclista. Então, né, a Campo Grande, a gente sempre compara um pouco Campo Grande com Goiânia, né, o tipo das vias e tal, né. Campo Grande é perigosa para o ciclista? Sim. Sim, infelizmente ainda é. Em muitos uma questão cruzamentos, cultural. a gente tem tem essa questão cultural do carrocentrismo. Aqui a gente tem muito, a gente zoa, mas é muito real, os motoristas de caminhonete, que eles acham que porque eles estão num veículo que é
superior ou de maior potência, eles acham que eles são donos da rua. E muitas pessoas têm essa questão mesmo de achar que está num veículo que pode ameaçar ou que acha que tem mais poder na via, entendeu? E não é real, né? Mas a gente tem muito problema disso. Quem usa a bicicleta sempre tem relatos nos nossos grupos, né? Sempre tem relatos todo dia de quase acidente, ou de queda. Uhum. E nesses cruzamentos, né? E muitas vezes por esses motoristas, né? Que acha que tá num veículo tá acima de tudo, né? E de todos. Uhum. É uma questão cultural. E eu acho que falta também de estímulo de campanhas mesmo. A gente, pelo menos o Brasil, né? Ele valoriza muito o carro e a indústria automobilística. Mas eu acho que falta campanhas. Agora eu acho que eu percebo, não sei se é recentemente, não sei se é porque a gente observa mais algumas coisas mudando e as pessoas usando mais a bicicleta, sabe? Tentando perder esse medo. Pelo menos assim, quando eu fui crescendo, a gente usava quando criança, e aí quando você cresce já fica algo perigoso, né? Já fica aquela visão, nossa, não, tipo, não dá pra andar porque é perigoso. E não é isso, eu acho que falta uma educação também, né, de trânsito e o respeito às normas, né, a melhoria também da infraestrutura. No caso, acho que o Pedro citou aqui, por exemplo, a implantação do terminal das bicicletas compartilhadas, né. Uhum. Aí tem pontos na cidade que não tem o paraciclo, que é Um invertido. o invertido para colocar a bicicleta, sabe? Tem muitos lugares que não tem. Então, como você vai colocar esse novo sistema, sendo que não tem coisas básicas, né, em todos os lugares da cidade? Então, eu acho que a infraestrutura, a cidade ela tem que estar pronta com esse mínimo de infraestrutura, entendeu? Por isso que não é legal meio que jogar isso do nada. Aí tem uns itens que eu coloquei aqui, que eu trouxe, Uhum. Pode falar, Luana. que é de um curso do portal Mobilize Brasil, até se vocês forem pesquisar, que ele fala bem explicadinho assim como seria a implantação, né? E aí eu fui comparar com o que a prefeitura lançou lá. Em teoria, eles estão seguindo para uma linha legal de implantação, sabe? Agora a gente tem que ver como vai ser isso na prática, né? Mas os itens que eu achei importante mencionar é que toda implantação de infraestrutura cicloviária ela deve ter uma contagem realizada antes e depois para avaliar o impacto. Então, é a pesquisa que a gente faz do perfil do ciclista, só que abrangendo mais locais, né? Para quantificar mesmo, para saber o destino, o porquê, os horários que os ciclistas usam, né, aquele trecho. Primeiro definir em que região que vai ser aplicado, e aí ter esse estudo antes, né? Tá. Então, basear a implementação dessa bicicleta compartilhada, desse sistema de compartilhamento, a partir de um estudo, né? Porque Nós Isso. temos também o PDT-1000, que é o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana, que foi revisado recentemente. Também é dado verba pública para a realização dessa pesquisa, que deve ser utilizada, deve ser levada em consideração. E, muito provavelmente, só saiu essa legislação por conta dos resultados que se obtiveram no por plano. conta do PDT-1000, na revisão do PDT-1000. Isso. Foi isso mesmo. A lei deriva de lá, né? O compartilhamento de bicicletas. E por consequência, o decreto que regulamentou a lei, né? Sim. E aí, os itens, né, que eu estava comentando. Tem que ter essa pesquisa antes. A implantação da infraestrutura, ela tem que atender as linhas de desejo, que é o que a gente comentou na questão nossa da Afonso Pena, que não atende a linha de desejo, sabe?
você tem um caminho natural, né? Às vezes é um caminho até mais fácil, mais seguro, e que daí foi cortado, sabe? Então, tem que ter esse pré-estudo para entender as linhas de desejo, para que não haja isso, sabe? Uma via você gastou, você fez, né? Aconteceu lá a rota, e aí ela não é útil, porque não é uma via que as pessoas usam, né? Então tem que ter esse estudo das linhas de desejo, que eu coloquei aqui também, incorporar o sistema em uma visão de longo prazo para a bicicleta, articulada a uma estratégia de mobilidade, metas de crescimento da participação modal, rede cicloviária, bicicletárias e ações culturais. Esse sistema de bicicletas compartilhadas, além de ser uma boa propaganda, bom para a saúde e tudo mais, a gente pode trazer, de criar a cultura, sabe? De mais pessoas usarem. Poxa, tem a bicicleta lá, mas por que eu não posso ir com a minha até certo ponto, né? Então, de criar essa cultura e também para gerar o crescimento da participação modal, né? E também ter ações culturais, né? Propagandas, por exemplo, o que a gente mais vê é da bicicleta do Itaú, né? Que tem propaganda, tal, ou da Unimed, não sei. Para ter mais uso, para ser mais aderido pela população, sabe? Aí os elementos importantes. Pode falar, Luana. Tá. Os elementos importantes para os estudos, na implantação, né? Seria contextualização local, identificar áreas com potencial de uso e etapas de expansão. A gente tem que pensar sempre que aquilo ali ele vai começar, só que ele vai expandir, né? Então tem que ser um local que esteja preparado. Um local que tenha acessibilidade para todo mundo, equidade de acesso, que todos consigam acessar, prever uma flexibilidade tecnológica, estabelecer conexão com outras redes de transporte. Então, por isso que a gente fala de sempre estar próximo a um terminal de ônibus, né? Seria legal começar perto dos terminais de ônibus. E aí eu coloquei de exemplos também... E parques também, parques e praças estruturadas, né? Isso, e universidade também, sabe? Perto da UFMS, universidade, escolas grandes. Isso. Já seria um bom começo, sabe? Acho que teria um ótimo uso, assim. Então, seriam pontos que eu acho que seria legal, né? Pensando em todo, né, todo esse estudo pré. Na De pensar o verdade, FMS com o Terminal Morenão, algo que você integrasse, que você tivesse uma ciclovia ligando ao FMS ao terminal, poderia ser um ponto muito intenso de pessoas utilizando. E se você tiver uma parceria entre as empresas e que você tivesse um abono na tarifa de quem utilizar a bicicleta compartilhada, com o seu cartão do ônibus, que você puder, de alguma forma, compartilhar, que você tiver uma tarifa reduzida, o acadêmico, ele chega de qualquer região, cai no Terminal Morenão, dali ele pega uma bicicleta, vai até a universidade, lá tem os pontos de coleta, em que você pode deixar a bicicleta, e ele volta depois, pegando a bicicleta e vindo até o terminal. Isso é mobilidade. Coloca uma infraestrutura que convide a pessoa a usar, que tenha uma ciclovia, porque ele é um problema, não vai ter ciclovia ligando ao FMS até o terminal. É um trecho muito curto. Pensando em infraestrutura, às vezes não é algo que é tão impossível de executar. A gente sabe que tem. E a gente sabe do empenho. E aqui deixar um agradecimento a Getran, na figura da Andrea, da Tainara, da Bárbara, que são pessoas que a gente vê que são engajadas, que são as pessoas que a gente acaba tendo um maior contato. Pessoal dentro da Planurb, a Raquel,
dentro da CISEP, a Mari Delamare, são pessoas que a gente consegue, são pessoas que andam de bicicleta, pessoas que demonstram ter essa visão voltada. Então, são gestores públicos que estão hoje atuando e que poderiam dedicar o seu tempo para qualquer outra finalidade e que se dedicam e são pessoas que são parceiras, que colaboram. Então, o nosso agradecimento, que é importante também agradecer, são pessoas que estão dentro da gestão pública e que colaboram e que tratam isso com o enfoque que nós acreditamos que precise. Por mais que a gente tenha problema, tem problema? Claro que tem, sempre vai ter. Mas a gente agradece a essas pessoas. E eu acho que você faz uma coisa muito certa agora, sabe, Bruno? Porque a gente tem na administração pública, às vezes, o costume ou de satanizar tudo, né? Ah, o que é do governo não serve e tal e tal. Mas a gente tem acúmulos muito importantes e gente fazendo coisa muito boa em várias prefeituras e na nossa prefeitura também. Ah, às vezes eu não gosto do prefeito ou da prefeita, né? Por causa da maneira como ela faz e tal, as questões que são mais genéricas, mas a prefeitura trata de muitos temas, né? Ah, não gosto da gestão, não tá boa na saúde, não tá boa no não sei aonde e tal, e então não gosto muito dessa gestão. Mas a gente tem servidores públicos em direção, né, em assessoramento, gente de qualidade, gente bem formada, gente com, assim, uma baita contribuição para a cidade que você faz muito bem enaltecer. A Andréia é uma dessas pessoas, né? Que está ali na Getran, trabalhando muito nessa questão, e pesquisa, e vai atrás, e traz informação, e reúne, enfim, né? Então, também mandar nosso abraço para ela. E dizer para vocês que a gente já está quase encerrando, na verdade, a gente já era para ter encerrado a nossa live. Mas é que o papo com vocês, da outra vez que nós fizemos audiência pública a pedido do vice, que foi no ano passado, né? Eu acho que a gente terminou umas 11 horas da noite, porque vai se pichando a conversa, né? E a gente vai cada vez mais tendo questões interessantes para falar com as pessoas. A live de hoje, ela tinha essa pretensão. Nós não estamos no âmbito da Câmara, nós não estamos com a formalidade de reunirmos a Comissão de Mobilidade ou uma audiência pública, mas é claro que vocês estão falando comigo na qualidade de vereadora. Então, assim, eu estou aqui a trabalho, né, recebendo a opinião de vocês, que é muito importante. Eu dei uma estruturada aqui nas minhas anotações. Se vocês tiverem coisa pronta, preparada ou decidida para essa live e quiserem compartilhar com a gente, pode mandar para nós pelo WhatsApp, enfim. E aí eu vou me reunir na comissão, a gente deve se reunir ainda esse mês, na Comissão de Mobilidade Urbana, para conversarmos um pouco sobre esse momento interessante, que a gente acha que instalar compartilhamento de bicicletas em Campo Grande é muito positivo, né? E a gente precisa aproveitar esta situação para avançarmos, né, no uso da bicicleta como meio de transporte. Então, nós não vamos. Eu dei uma olhada no decreto, eu acho que, como você falou mesmo, Luana, tá contemplando, tá, né, ali, tecnicamente, teoricamente, está bem formulado. A gente precisa ver como é que isso vai acontecer na prática. E é claro que tem muita gente importante, como a Andréia e outros, pensando também nesse tema, se preocupando, construindo o termo de referência para fazer a contratação, o cadastramento dessas empresas e tal. A gente vai falar de tarifa, a gente vai falar de uma série de coisas, né? Sim. Mas a gente precisa ouvir a sociedade organizada, os pesquisadores, e é isso que nós fizemos nessa live, né? Ouvimos vocês que são desse coletivo, o Bice nos Planos, como pessoas que pesquisam, né, que estudam, né, pesquisam cientificamente, mas também pessoas que vivem, né, o transporte como bicicleta, que nem o Bruno falou, que ele, né, escolheu esse transporte, esse modal para a vida dele. E a gente sabe que a Luana também está aí o tempo todo fazendo desse modal um modal pessoal, né, para se transportar por nossa cidade. Então, assim, acho que nós super cumprimos a tarefa do dia, né? Me ajudaram muitíssimo a iniciar esse papo lá.
com a nossa comissão. Eu falei pro professor André sobre esse nosso encontro hoje, e ele falou, não, Luísa, vai lá, então, ouve tudo, e vamos reunir a comissão e dizer o que é que a gente pode ajudar o executivo para lá, para além do que eles já estão fazendo, para a gente acertar mais nesse momento. E o outro objetivo é que as pessoas saibam do que nós estamos falando, que a cidade se mobilize em torno dessa discussão. Então, aqui também com um veículo de mobilização. Tá o Pedro nos acompanhando o tempo todo, né? E ele está dizendo Mandando coisa aqui, aqui. né, que a tarifa zero é muito importante, incentiva os cidadãos ao ônibus, diminui o veículo particular, melhora o trânsito, diminui o congestionamento, e é isso mesmo que a gente quer com a tarifa zero, né? A gente não precisa fazer essa defesa assim muito longa, mas a tarifa zero ela é transformadora das cidades. É por isso que a gente está insistindo nela. Eu pessoalmente insisto já desde o ano de 2020 e até pedi para a turma procurar o panfletinho da campanha que eu fiz no ano de 2020 para ser vereadora. E aí eu coloquei lá entre as minhas propostas tarifa zero no transporte coletivo, gratuidade universal. Claro, né? Era Já tá muito faz mais tempo. difícil conversar sobre isso lá do que agora. A gente já tem Aham. um outro momento no Brasil sobre tarifa zero. Mas a grande contribuição da tarifa zero, quer dizer, a tarifa zero tem grandes contribuições para as cidades, então ela nos ajuda a resolver vários problemas, né? Problema de transportar as pessoas, problema de dignidade no transporte, no direito da cidade, Ir né? e vir. Vai melhorar muito a vida das pessoas, né? A vida econômica da cidade, enfim, vários aspectos. Ela é dinheiro no bolso de quem mais tem dificuldade, que são as pessoas mais pobres da nossa cidade. Ela é muito importante para o meio ambiente. A gente está passando uma crise gravíssima. Olha o Rio Grande do Sul, um horror essa semana, né? Né? Um sofrimento, né? Imagina milhões e milhões do que a gente pudesse ter investido para evitar que aquele desastre ocorresse, né? Enfim, e outros podem ocorrer todo dia por causa dos perigos aí que a crise do clima está apontando diariamente, né? Então, é nosso dever. Então, assim, eu fico muito agradecido pela contribuição de vocês. Vice nos planos são amigos nossos, vamos dizer, né? Massa crítica também, enfim, né? Um monte de gente que está aí fazendo o melhor pela bicicleta nas cidades como um meio de transporte. E a gente só tem a agradecer vocês, né? Ontem foi um barato, porque a gurizada foi andar de bicicleta no passeio ciclístico do Ribeiro, né? É, Aí teve de tudo, né? Meu Deus, gente. eles entraram no parque, não sei o quê, mas tudo bem. Nada que a gente, né? Um pouquinho de descontrole também não tem muito problema, não, né? A gente Uhum. pode permitir. Mas teve até uma imagem de um garoto, não sei, que entrou todo mundo no lago do parque, menina, foram lá até é, na, no Guaicuru, no Cavaleiro Guaicuru, subiu lá em cima do nosso cavaleiro para tirar foto, enfim. Mas é legal, sabe? A gente precisa despertar, não vamos satanizar o passeio, dizer, ai, está vendo como as pessoas não podem, a periferia não pode vir para o centro, que estraga tudo, invade tudo. Pelo amor de Deus, gente, esquece isso. É. Vamos, assim, Uhum. super parabenizar o pessoal do Ribeiro que fez a retomada do passeio ciclístico. Eu já fiz muito esse passeio ciclístico, eu curtia, sabe, assim, era adolescente, depois criança, porque tem sorteio da bicicleta, a gente sempre tinha esperança de ganhar uma bike nova, né? E assim, é gostoso mesmo, vem a molecada, é muito legal. Então, a gente encerra dizendo isso, né? Que a gente vai ter sempre uma voz de apoio, né? De incentivo a quem estiver montando numa bicicleta, né? Acho que não é tempo para correção, é tempo para apoio, para que a cidade empreste o seu espaço cada vez mais para um modal tão benéfico quanto é pedalar de bicicleta pela cidade, né? Para trabalhar, para estudar, para ir na casa dos amigos, né? Enfim. Então, agradecer muito o que Vice nos Planos faz pela cidade, né? E pelo modal da bicicleta. Agradecer muitíssimo sempre por vocês me ajudarem efetivamente a acertar melhor lá na intervenção como vereadora, tá bom?
E a gente Sim. agradece muito também a visibilidade, a disponibilidade do seu tempo também, Luísa. Da mesma forma, a gente também agradece ao vereador André Luiz, que são sempre parceiros, todos os que receberam a gente. A gente teve a oportunidade de dialogar com diversos espectros dentro a amplitude do espectro político que a gente consegue chegar por conta da idoneidade do trabalho que a gente vem desenvolvendo, é aquilo que dá força para a gente continuar. E muito obrigado por essa abertura, pela possibilidade que a gente tem de poder falar, de poder se manifestar e de poder defender a bicicleta enquanto um modal de transporte e não somente de lazer, frente à selva de pedra que a gente tem e todas as dificuldades de os carros e a prioridade e a gente poder ter voz e virar e falar, a bicicleta também é um modal, a gente também está aqui, a gente também está presente e ter esse canal para diálogo, para mostrar que as pessoas também podem se beneficiar utilizando a bicicleta. A gente agradece. Eu, em nome do coletivo, e acredito que Luana, Pedro, Gabriel, Gustavo, Eloy, vou estar esquecendo de um monte de gente. Não vou parar de falar o nome, porque Nossa, o senão eu vou Eloy esquecer. contribui um monte, todo dia o Eloy está nos ajudando. Uhum. São todos dentro do BIC. A Michele, que teve, Cíntia, que não está mais com a Sim. gente, mas que também sempre participa, o José, são pessoas que, assim, se a gente hoje está aqui, é porque essas pessoas estiveram lá atrás. Raquel, que também fez parte do coletivo, são pessoas que a gente agradece por terem tido a força de começar e a gente tenta, com a nossa ação hoje, dar mais enfoque, mais gás para que isso cada vez cresça mais, para que a bicicleta seja vista e que a gente possa crescer juntos em um trabalho cooperado, porque a gente reconhece que é assim que a gente consegue melhorar. E é isso aí. Para mim, ele despediu perfeitamente bem. É isso aí. E precisando da gente, estamos sempre aqui, né? Então tá Sempre bom. dispostos a melhorar, né, a nossa cidade. Então tá bom. E eu também tô sempre aqui. Ao final, vocês me viram ou não? Ficou tudo preto ou deu para me Tá tudo ver? preto no meu ainda. Loucura, Não sei. Marinete. Então, e aí Mas a minha gente tá família se que tá vendo aqui, todo assistindo, mundo disse que dá é, para ver, que tá legal. tá todo mundo falando que tá ok, mas pra mim tá preto. Parece que eu Depois só falei. a gente assiste de novo a live, só para poder Não, ver. agora ela tira um print, uma fotinha, né? Por aí no dela Marinete, vai dar tira um certo. print aí. Vamos ficar. Vamos parar aí para Marinete. Deu, pronto. E a É, gente te manda, tá? E aí vamos usar isso. essa foto nossa para fazer a capa. Pode ser, Marinete? Da nossa live. Um beijo, queridos. Olha, o Venceslau é um Beijo. amor de pessoa. Não sei se vocês conhecem. O Venceslau tem uma loja de molduras. Ele mexe com orquídeas. Ele é um maravilhoso. Acabou de entrar aqui, disse, eu uso a bike todos os dias e é verdade. É por isso que ele é Ah, eu vou olhar. lindo. A mulher dele sabe que eu acho ele lindo, sem problema nenhum. Ele é lindo, ele usa bicicleta todo dia. Tá dizendo aqui, Né? nossa Tá com querida vereadora a sabe saúde em disso. dia. Ele é um fofo, ele é um artista plástico, ele é um homem que coordena aqui uma feira de orquídeas nacional maravilhosa. Eu acho que esse ano é a 17ª, acho que é, não sei, Venceslau tá aí, ele corrige. Mas assim, é gente, nossa, finíssima. E ele é bike direto, né? Vai e volta, ele trabalha ali no Monte Líbano, onde está a empresa dele. E ele mora. Ai, agora só se ele me lembrar, agora que eu não lembro onde é que ele mora agora. Mas eu sei que é bem, bem distante. Um beijo, gente. 17. Obrigada, senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Beijo, beijo. Tchau. Obrigada a todo mundo. Abraços. Valeu.